Olá, eu sou Ana Júlia, graduanda de Psicologia na Universidade Federal de Uberlândia, e vou apresentar o trabalho em Tecnologia Digitais e Educação, Intervenções Grupais com Adolescentes na Pandemia de Covid-19. Estou sob orientação da professora doutora Marciana Gonçalves Farinha, também do Instituto de Psicologia na Universidade Federal de Uberlândia. Para a gente falar um pouco sobre esse contexto das tecnologias digitais, vou dar uma breve introdução sobre a pandemia. Ela se iniciou aqui no Brasil em março de 2020, fez com que a gente tivesse uma reestruturação dos nossos modos de viver e, por isso, criou um novo modelo de circulação em sociedade. Isso fez com que a gente tivesse que fechar instituições públicas e adotar o distanciamento social como prática para evitar o contágio. Por isso, a gente teve uma ida maciça para as atividades online, onde a gente teve grande uso de redes sociais, e aí, nesse momento também, a ciência estava ainda com poucas informações sobre a saúde mental da população durante a pandemia, já que é um momento que a gente não tinha vivido antes. Aí a gente também tem diversas formas de classificação de risco, e aí a gente começa a perceber que há um risco da doença física, principalmente da população mais velha, mas também um risco em saúde mental que começa a ser percebido a partir do segundo ano de pandemia. E nesse grupo de risco em saúde mental, a gente vê que os adolescentes são muito impactados emocionalmente e psicologicamente em momentos de crise. Isso se dá principalmente porque eles estão numa fase que, apesar de não serem adultos, eles têm maturidade suficiente para entender o que é pandemia e quais são as consequências que ela pode trazer. A adolescência, por si só, é um momento de grande transição para a vida adulta e ela vai proporcionar grandes desenvolvimentos para o sujeito. A gente tem aí uma mudança hormonal, as mudanças cognitivas também, e também uma mudança social. Essa antiga criança passa a ter uma nova forma de socialização que não está mais limitada à família, ele passa a querer cada vez mais conhecer pessoas que sejam iguais a eles e que vão aumentar o seu círculo social. É na adolescência que eles vão treinar as habilidades sociais que eles vão colocar em prática lá no futuro. Por isso também é nessa fase que a gente tem uma maior busca pela identidade e que a pessoa começa a se confrontar com crises existenciais e novos modelos de vida, né? Novos modelos morais, novos valores que ela vai levar para a vida dela. Por isso também, a gente tem na adolescência um público muito grande que é alvo das mídias sociais. Eles têm grande facilidade para se adaptar às novas tecnologias, conseguem aprender rapidamente novos recursos e, por isso, eles estão muito presentes em qualquer rede social que a gente encontre pelo mundo. Nosso trabalho, então, consiste em falar sobre uma intervenção que a gente fez, que tinha como objetivo entender os impactos da pandemia na saúde mental de estudantes secundaristas. Nossos métodos foram intervenções grupais via Google Meet, onde a gente procurava discutir sobre assuntos relevantes para aquele grupo. O formato era em roda de conversa e eles eram grupos abertos. Então, isso quer dizer que a gente não tinha uma limitação das pessoas que poderiam frequentar ele. Nosso limite era apenas a participação e a presença no ensino médio daquela escola. E aí, por isso, a gente também vê um grande obstáculo, um desafio que a gente foi enfrentando ao longo desses grupos, que foi a pequena quantidade de alunos que iam e frequentavam esses momentos de cuidado. A gente tinha uma quantidade de 200 alunos inseridos no ensino médio dessa instituição, e durante os 16 grupos que a gente fez, a gente teve uma média de 5 a 6 participantes por grupo. Quando a gente compara a quantidade de alunos e a quantidade de pessoas participantes, a gente vê que há ali uma diferença muito gritante. E por isso a gente começou a se questionar o porquê disso também. E a partir disso a gente colocou como fixo o formato de roda de conversa. Isso proporcionava que as pessoas que estivessem interessadas participassem ali daquele momento e também dava ali uma flexibilidade para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas, o que a pessoa conseguisse participar quantas vezes ela quisesse. Então, a gente começa a perceber alguns obstáculos e desafios que a gente foi enfrentando que foram trazidos por esses alunos durante essa intervenção. Eles mostraram uma grande dificuldade de adaptação a uma nova rotina.
né? O que antes eles acordavam 1 hora mais cedo para ir para a escola, né? Tinha aquele momento de preparação, de chegar na escola, entrar em contato com seus colegas. Apesar de estar em casa, não ter que acordar se era 1 hora mais cedo, eles relatavam que não conseguiam acordar a tempo de frequentar as atividades que eram dadas ali remotamente. Então, muitos ali não conseguiam acompanhar as aulas que eram dadas pela escola. Se questionavam também se estavam prontos para ingressar na faculdade. Muitos ali relatavam se sentirem despreparados, educacionalmente também, para encarar esse novo momento, para encarar esse novo nível de ensino. E também falaram sobre esse sentimento de falta da presença dos professores, e aí uma aluna até falou que sentia falta dos professores pegarem no pé dela. Isso fala também sobre esse momento de distanciamento, né? Os alunos tiveram, apesar de ter ali um contato contínuo com os professores via redes sociais, eles sentiam falta daquela presença do profissional. Então, dentro desses obstáculos, a gente foi pensando em algumas questões que poderiam estar atreladas a isso. A gente teve dificuldade de acesso a meio de tecnologia, então muitos alunos não conseguiam acessar uma internet de qualidade, não conseguiam acessar os grupos e ficarem nos grupos enquanto eles duravam. Um sentimento de que eles não aprenderam o suficiente. A gente percebe isso em razão da política educacional que o governo do estado adotou durante a pandemia, fazendo uso de planos de ensino tutorado, e aí aulas via aplicativo e via televisão, e isso fez com que as aulas ali de 20 minutos, né, o plano de ensino tutorado que contava ali com uma série de exercícios, mas sem uma mediação de um profissional, isso fez com que os alunos não se sentissem preparados e não conseguissem aprender tudo aquilo que tinham a capacidade, o potencial para aprender. Isso também fez com que os professores ficassem sobrecarregados, então, de uma hora para outra, não foram preparados para esse momento, não houve um treinamento, era tudo muito novo, então eles tiveram que se virar para poder lidar com essa nova situação. O sistema que era utilizado não era intuitivo, não havia um preparo também dos alunos para poder lidar com esse novo momento, e aí os alunos também relatavam para a gente o conteúdo que era insuficiente. Eles não sentiam que, comparados com aqueles colegas que estavam em escolas privadas ou até em escolas federais, eles não sentiam que estavam no mesmo nível, que tinham o mesmo nível de educação do que outras pessoas. Em meio a tudo isso, a gente também vê muitos potenciais dentro daquele espaço, né, desse espaço de cuidado. Então, o Papo Reto, ele se tornou um espaço de cuidado e saúde mental para esses alunos. Muitos ali relataram que, ao final das intervenções, relataram que o Papo Reto, aqueles grupos, era o único momento que eles tinham para poder conversar sobre as angústias deles. Também utilizaram aquele espaço como forma de compartilhar as formas e enfrentamentos que tinham durante aquele momento pandêmico. Então, muitos falavam sobre como faziam para lidar com a ansiedade, como estavam fazendo para lidar com o fato da escolha profissional, né? Então, ali também se tornou um espaço de cuidado recíproco ali entre os próprios alunos. E a gente passa a pensar sobre o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Como tornar o ensino remoto ou como tornar as tecnologias digitais aliadas à educação uma ferramenta para potencializar e não para obstruir a educação. Primeiro, é importante pensar políticas públicas que vão voltar e vão ser voltadas para o acesso integral, democrático e de qualidade à internet. Não é necessário, não é possível a gente oferecer ensino remoto se a gente não oferece os meios para que ele possa ser acessado. Isso também vai refletir sobre um investimento maior na educação. A pandemia, esse momento pandêmico, esses 2 anos que a gente ficou ali isolado, né, tendo que frequentar essas atividades totalmente remotas, fizeram com que a gente pudesse perceber uma defasagem na educação, né? Então, a gente precisa investir na educação para que esses alunos consigam chegar em outros níveis de ensino com uma boa qualidade de aprendizado, que eles não tenham nenhum tipo de transtorno em relação a isso. E também é importante a gente pensar, se vierem outras pandemias, como a gente vai proceder? A gente tem que pensar como que a gente vai poder se adequar a outros momentos em que as pessoas sejam prejudicadas, principalmente aquelas que são mais vulneráveis socialmente.
e a gente traz aí algumas referências que a gente usou para poder montar esse trabalho. E queria agradecer muito a atenção de todos vocês. Estou aqui disponível caso queiram discutir ou conversar mais sobre esse assunto. Muito obrigada.